Sabe, a fé cristã é muito comparada a uma jornada, uma grande viagem. E como em toda viagem, os primeiros passos são, assim, super importantes. Mas talvez a ideia principal seja que essa caminhada não foi feita para ser solitária. Pelo contrário, ela foi feita para a gente viver em comunidade. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nisso. Olha só, essa imagem captura exatamente a essência do nosso papo. A jornada da fé, ela começa, sim, com um passo que é só seu, uma decisão pessoal. Mas a mensagem central que a gente vai desvendar aqui é que nesse caminho ninguém precisa andar sozinho. Mas antes de falar sobre andar em grupo, é fundamental a gente entender o ponto de partida de cada um. E tudo começa com aquilo que a fonte chama de alimento essencial. A analogia usada aqui é muito boa, muito clara. Pensa numa criança, num bebezinho. Para crescer forte e saudável, precisa de alimento todo dia, certo? Então, da mesma forma, para quem está começando na fé, a porção diária das Escrituras, ou seja, da Bíblia, é o que nutre, o que fortalece a vida espiritual. E esse versículo de Mateus vem para reforçar essa ideia de um jeito muito forte. Assim como o pão alimenta nosso corpo, a palavra de Deus é apresentada como um alimento para a alma, algo que é simplesmente indispensável. Ok, com essa base do alimento espiritual bem estabelecida, vamos agora para o coração da nossa análise, o chamado para viver em conjunto, para caminhar em comunidade. O ponto crucial aqui é este: viver a fé isolado não é o plano original. O convite é para fazer parte de algo muito maior, de uma comunidade viva que a gente chama de igreja. É um chamado para pertencer a um corpo, sabe? Onde cada pessoa tem seu papel, sua importância. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. A gente usa muito essa palavra, né? Mas o que ela significa de verdade? O que é, na prática, congregar? E olha, a definição é bem mais profunda do que só ir a um lugar no domingo. Congregar tem a ver com se reunir de propósito, com a intenção de adorar, de aprender, de crescer e também de servir. É a ação de ser de fato uma comunidade de fé ativa. Entendido. Mas por que tanta ênfase nisso? Por que caminhar junto com outras pessoas é tão essencial assim? Vamos dar uma olhada nos benefícios práticos disso. A gente pode visualizar isso como 4 pilares que sustentam um ao outro. O primeiro é o crescimento na fé, que vem através do ensino. Isso te leva para o segundo, que é a comunhão e o apoio, onde um fortalece o outro. A partir daí surge o terceiro, a oportunidade de servir, de usar seus dons para ajudar todo mundo. E, finalmente, a soma de tudo isso resulta no quarto pilar, a perseverança. É na comunidade que a gente encontra força para aguentar os desafios da vida. Ok, a gente já entendeu que comunidade é vital. Mas a pergunta de $1 milhão é: como encontrar o lugar certo? O material que a gente está usando nos ajuda a separar o que é essencial do que é secundário nessa busca por uma igreja. O critério número 1, de acordo com o material, é bem direto ao ponto. A igreja tem que ser bíblica. E o que isso quer dizer? Que a base dela, os ensinos, a prática, tudo tem que estar alinhado com as Escrituras e não baseado em opiniões ou tradições de homens. E essa tabela aqui, nossa, ela é muito útil para esclarecer as coisas. Do lado esquerdo estão os pontos essenciais, aqueles que são inegociáveis. É o DNA da fé cristã. Salvação só pela fé em Jesus, a Bíblia como autoridade, a Trindade, essas coisas são a base de tudo. Já do lado direito estão as questões secundárias, onde pode existir diferença de opinião. Por exemplo, o estilo do louvor, se é mais tradicional ou mais contemporâneo. Entender essa divisão ajuda a gente a focar no que realmente importa. Com essa clareza toda, a pergunta agora se torna bem prática. Como eu deixo de ser só um espectador e passo a fazer parte ativa da comunidade? Vamos ver quais são os próximos passos. A fonte sugere um caminho bem prático, com 3 passos. Primeiro, participar ativamente, não só estar lá de corpo presente. Segundo, servir em algum ministério, usando os talentos e dons que cada um tem. E terceiro, construir relacionamentos, investir tempo nas pessoas, porque é isso que fortalece a comunhão. E essa imagem aqui reforça uma verdade que é fundamental. A igreja não é o prédio, não são as paredes, não é a estrutura física. A igreja são as pessoas, é essa união de vidas que caminham juntas. Essa passagem de Efésios leva o conceito para um outro nível. Não se trata de um clube ou de uma organização, se trata de uma família. Não somos mais estrangeiros uns para os outros, mas fazemos parte da família de Deus. Pensa que incrível isso? Então, a conclusão que a gente chega é que congregar vai muito além de ser só uma obrigação.
é, na verdade, um privilégio. É o lugar onde a gente pode experimentar e também expressar o amor de Cristo, tanto recebendo esse amor quanto compartilhando. Isso tudo nos deixa com essa reflexão final. Não é uma pergunta com resposta pronta, mas sim um convite para a gente pensar de que forma a jornada de alguém pode ser profundamente transformada pela decisão de não mais caminhar só, mas sim de caminhar em família.